Yambote que no, vamos kusala una tutondele kwenda kundako salumuka ndingeto ndinga kikongo ndinga kakazetu vingira fioti musala gangina aula de Kikongo. Ok, muito obrigado. Se estivermos a assistir, nós agradecemos muito. Não se mexe. Fique onde estiver, está. Muito obrigado de novo. E vamos usar uma. Quando kundako, se talunga ndinga tondinga Kikongo. Ndinga kakazetu. Tata liando te vingira, kansi. Nda yetse kwetu, né? Nengo luvuma unako. Tondele Kilo. Hoje vamos aprender uma coisa muito importante. É o casamento Bakongo. Já aprendemos mais, pronto. É bom que a gente insiste nisso, porque... Ok, tu também vai chegar. Tu também vai chegar. Quem botou italiano? Tá tentando entrar. Quem botou italiano? Ndinga katu. Italiano, quem botou? Né? Ndinga katu tata. Desligaste o microfone? Tenta ligar o teu microfone. Italiano, né? Ok. Italiano, vai. Desliga e entra de novo. Pode sair e tenta entrar de novo, italiano. Eu estou a te ver. Italiano. Tenta sair, né? O som está desligado, o microfone está desligado, italiano. O teu microfone está desligado, ok. Tenta ainda falar. Nada, não tem nada. Agora eu estou te ouvindo, tá me ouvindo? Tá bom, muito bom, muito bom, muito bom. Me ouvindo? Muito bom, muito bom. Ok, italiano, hoje vamos falar do casamento Bakongo, né? Tá a ver meu ecrã? Italiano, eu tô vendo. Dá para ler? Consegue ler? Eu não consigo ler porque tá muito. Eu tô no celular. Tá bom. Deixa ainda nem vou ler. Consegue ler? Faz favor. O casamento Bakongo, na cultura africana em geral e na cultura Bakongo em particular, a transmissão oral é fundamental. Mas o lado negativo é que, com o tempo, mentiras foram introduzidas na nossa tradição. Não temos um documento escrito pelo rei Nzinga Ankuvu e outros sobre o casamento Bakongo deve ser conduzido. Por isso, cada região no antigo reino do Congo tem a sua própria forma de fazer as coisas, mas todos concordamos com o princípio fundamental que é o casamento Bakongo realiza-se quando as famílias do noivo e da noiva concordam em se encontrar e falar sobre a união marital dos seus filhos, suas filhas. A essência do dote da tradição Bakongo são bebidas trazidas pelo noivo para a reunião entre a família do noivo e da noiva, que é o nosso casamento chama Kikongo Lombila. Os artigos adicionais são apenas um extra num casamento Bakongo e depende da lista de desejos da família da noiva. O dote, conjunto de bens dados ou recebidos por causa de um contrato de casamento. Obrigado, essa é a definição do dicionário. Está lendo. Pergunta. O microfone, desliga o microfone, liga ainda o microfone.
Está desligado o microfone. Não posso ouvir. Não, por enquanto não tem nenhuma pergunta não, Tata. Então, ok, nem agora eu vou uma pergunta, obrigado. Não, tudo está claro. É isso mesmo. Tá claro, mas eu preciso explicar muita coisa aqui. Olha, muito importante, porque há muitas mentiras e anedotas na nossa tradição, tá vendo? Alguém disse, se quiser esconder um segredo do africano, põe isso na escrita. Tá seguindo a ironia? Tá entendendo? Se quiser esconder um segredo do africano, põe isso na escrita, porque eles não leem. Está seguindo, né? Então, dependemos muito da tradição oral, né? Tradição oral. E, pronto, as pessoas não querem saber daquilo que está escrito. Embora, neste caso, não temos documento nenhum que diz que tinha que ser assim no Reino do Congo. Aquilo já, pronto, opcional, mas o mais importante é aquilo que eu meti no sublinhei, né? O casamento Bakongo realiza-se quando as famílias do noivo e da noiva, quer dizer, já o começo é como? O noivo escreve a carta, manda a família, ao pai da noiva, né? Depois o pai da noiva convoca o Wakazi da noiva, depois leem a carta juntos. Escuta bem, ouçam bem. Somente se um Wakazi aceitar. Está entendendo? Está entendendo? Um bom, né? Está entendendo? O microfone está desligado. Não estou. Mukwangi, né? Mukwangi, né, Tata? Somente um Wakazi. A carta o noivo escreveu ao pai da filha, da noiva. O pai da filha convoca um Wakazi, da noiva, né? O pai da mãe, né? Da noiva. Vão ler a carta. Aquilo só pode adiantar se o Wakazi aceitar, tá bem? Por quê? Sim. Eu faço a pergunta, por quê? Tá entendendo? Agora eu não ouvi, Tata. Eu estava a dizer, um Wakazi, o pai da moça vai sentar-se vão sentar juntos com o Wakazi. O Wakazi que vai decidir. Por quê? Porque é da parte. Porque ele é um representante da parte feminina, né, do casamento. Kanda, pronto. Porque nós os do Kanda, porque nós somos como se diz? Matrilinear, não é? Então, há certos Kanda que não se casam com outros Kanda, tá bem? Um Wakazi vela pelo Kanda. Ele diz, não, esse Kanda aqui, o moço daqui Kanda. Esse Kanda aqui, nós não queremos. E se vetar, o tio vetar, e o caminho termina aí, né? Se ele aceitar, depois vai continuar o processo. Ok. Tá bom. Nós chamamos Lombila. Lombila é o casamento dos Bakongo. Pedido. Não. Isso eu quero explicar. Lombila. Não é pedido. Esse aqui tá. A palavra quer dizer pedido, mas. É mesmo casamento. Não. É pedido. A palavra significa lomba, né? Lombila, mas o nosso é o casamento, porque. Cuidado, eu estou a falar uma coisa aqui, essa é a minha interpretação. Como temos dito, os velhos não disseram assim. Estão a seguir, né? Sim. Por exemplo, aquilo que eu escrevi. Sim. Porque eu tenho, no mínimo, posso dizer no máximo, 10 conselheiros. Você faz pergunta a esses 10, cada um vem com a opinião dele, tá vendo?
uma confusão. Então, você faz a pergunta a 10 pessoas, eles vêm com respostas diferentes, você tenta encontrar o denominador comum. Estamos seguindo, né? Sim. É o que eu tenho feito. Então, Lumbila para nós, Lumbila, essa é cuidado, tu repetir a minha interpretação, minha explicação, com a experiência, a pequena experiência que a gente tem. Lumbila, aliás, o país chamado Colômbia é Colomba, pedir. É que Congo, Então, pedir a permissão para você entrar no canda alheio. Está entendendo? Sim. Está lendo. Estamos seguindo, está lendo. Está sabendo como foi desligado? Está seguindo, está lendo, ouviste? Eu ouvi. Ele pede a permissão para entrar no canda alheio, né? Exato. Você não pode estar entrando no canda alheio, quer dizer, vais, como se diz? Porque aqui você não temos o casamento Vutulamenga. Não temos o casamento de Monaguta. Entendeste, está italiano? Monaguta. Sim. Monaguta é o filho do Ngwakazi, casa-se com a filha da Tatanquedo, tá bem? Porque aí o sangue é o mesmo, tá bem? Sim. O sangue é o mesmo, não é Lumbila. Aí não é Lumbila, casamento, quer dizer, não está entrando na canda do outro. Então, quando alguém entra no canda do outro... Como se chama mesmo esse casamento? Esse casamento do Moanacanda, né? Moanacanda. É aquilo que chama-se, bom, Vutulamenga, quer dizer, entre aspas, está a desenvolver o sangue. O Nonga Luvuma falou bem, porque, aliás, eu devia colocar, que já tem a resposta, né? Vou colocar a pergunta até está liando. A filha que nasce da... O filho, né? Filha, que nasce da união do Ngwakazi, do filho do Ngwakazi com a filha do Tatanquento, a criança que vai nascer, qual é a canda dele? O canda dele é o canda da mãe, né? Da mãe, que é canda... Da mãe e do pai. Exato. Do Tatanquento do filho do tio. O que se dele chama-se a mesma coisa. Estamos seguindo? Deixa eu explicar. Ok. Não temos tempo, mas está a entender. Basicamente está no... É canda dos dois, porque o Tatanquento, o Ngwakazi é representante, né, também do mesmo canda, né? Mesmo canda, exato. Eu por isso ando a dizer Moanacanda, porque normalmente não se diz Moanacanda, somos Moana do lado do que se, somos um fumo do que canda, tá vendo? Então, isso aqui está italiano. Sim. Nesse caso, o filho que nasce nesta união, filha, canda dele e guice dele, é a mesma coisa. Então, tá bom, né? Cortou a ligação, Tato. Tá muito ruim a internet. Desculpa. Tá bom, ok. Embora o que seria a canda do filho do tio, né? Mas estão a entender, o sangue é o mesmo sangue, canda do pai e canda da mãe, da Tanquente. Sim. Ok. Podemos passar, né? Pergunta, está lendo? Não, obrigado. Podemos passar, né? Ok. As 12 grades. Okay. O casamento não pode realizar ou dissolver sem bebida. Antes mesmo de iniciar o evento, deve-se ter em conta que a bebida está garantida.
um grade para um cotelo culumbu, entrada ao quintal. Não se pode entrar no quintal do sogro sem bebida. Um grade para uma grade para Mwangu Matoko. uma grade para uma grade para Mwangu Makoto Yendumba. Matoko. Uma grade para Mwangu Matoko Yendumba, que significa que a juventude presente é a representante de todos, em geral na divulgação de uma mensagem de que ninguém mais poderá ter como pretendente os nubentes. Uma grade para um cuculo zendungu, acompanhar a bebida que vai ser usada quando será servida a comida. Uma grade para despedida. As 8 grades restantes são divididas. 4 para a parte paterna e 4 para a família materna. O vinho tinto não pode faltar no parto. No parto, as mulheres perdem muito sangue, por isso o vinho que, segundo os antigos sábios, é uma bebida que aumenta o sangue, não pode faltar para compensar. O vinho de palmeira samba não pode faltar, é uma bebida que se tira da palmeira e bebe sem fazer qualquer mistura. É muito suave. A denominação de samba é para abençoar o casamento Sambula Longo. Sambula quer dizer abençoar. Está entendendo? Pergunta. Entendeu? Não tem nenhuma pergunta. Basicamente, voltando atrás, né? O primeiro slide, né? Diapositivo, né? A essência, na base está as bebidas, casamento do Congo. Eu até aqui assisti um casamento aqui em Londres, o Baluba, né? Sim? Assisti um casamento aqui, os Baluba. Os Baluba só dão bebida até hoje. Tá vendo? Bom, pode ser que as coisas mudam, né? Mas a base são as bebidas. A bebida. Depois tem aquela coisa. É muito importante. Depois tem aquela coisa complementar que a família da moça pode pedir que por que não pedem artigos como fato, pano, depende da família. Isso já isso também, né, com sim, deles, tá vendo? Isso já se você aceitou se casar, vai ter que mexer no coisa. Meter a mão no bolso. Pergunta aqui. E quem compra a bebida é o noivo. O moço. Ou a família do noivo. Pronto. Exato. Quando vão, o teu pai, vão à casa no quintal, né? Vão ao quintal da noiva, pronto. Isso tudo. Bom, eu estou a repetir. Aqui o rei Kenzunga Kuvu não decretou a lei que diz que tem que fazer coisa assim, tá vendo? Está entendendo, né? Mas as famílias fazem isso porque a tradição é a tradição da Congo. As pessoas sabem que como explicar isso? Pronto, é a hora, né? A cultura, tá vendo? Dá-se essas bebidas depois, pronto. Quando a gente diz que o Congo de Tuco começou em que século? O Congo de Tuco? Congo, a Gênesis. Século 8 a 10. 6, é isso, mais ou menos? Exato, quer dizer, muito tempo. Então, naquela altura, o que havia? Não havia pano. Então, seguindo em alguma. Sim. Não havia fato. O que havia é isso aqui que estamos a ver ali. Está vendo? As bebidas. A bebida. Mas, claro. Com o tempo, pronto. Começou. É que essa coisa está a vir. Pronto. A família pode pedir pano, pode pedir. Hoje em dia, até que pede qualquer coisa. Vão te pedir móvel, vão pedir televisor. Pronto. Isso já era família. Não quer dizer, porque aqui não há.
não é transação financeira, tá vendo? Aqui são ofertas, né? Dons, né? Você dá um... Ok, podemos passar, né? Sim, podemos. Sim, Ok. É quase a mesma coisa, mas tenta nem uma pode fazer favor. ok. O casamento no Reino do Congo. O povo Congo nunca deve chamar Lombila de casamento tradicional. Lombila é alambamento em Quimbundo, tributo de honra que o homem presta à família da noiva. Dote não é uma transação financeira, porque este é o nosso próprio modo de realizar o casamento. Consiste nas famílias da noiva e do noivo concordarem em reunir-se e o pai da noiva entrega a sua filha em casamento ao noivo. Originalmente, o pai do noivo apenas oferecia a bebida de vinho de palma. Mais tarde foram adicionados mais acessórios ao dote, mas o casamento em si é o encontro, reunião das duas famílias. No Reino do Congo, o que chamamos de camalongo são presentes intermináveis toda a vida, durante a existência do casamento, dados pelo recém-casado ao sogro e aos sobrinhos, são aos que pertence ao canda do sogro. Longo, casamento, cerimônia e ou vida marital. Cama, sim. No nosso contexto, poderíamos usar a palavra mega do grego antigo megas, significando grande, vasto ou poderoso. Hoje em dia, muitos hábitos introduzidos pelos cidadinos Cidadinos. em, cidadinos em relação à forma original de realizar casamentos no Reino de Congo. Então, dele. Não, está italiano, pergunta. Isso é importante porque, pronto, pode falar, pergunta até italiano. Não tem uma pergunta não, tá? Ok, tá Deu para bom. entender, tá bem, Eu queria que bem explicado. Ok, portanto, quando você diz, eu tenho um vídeo aí, não posso contar, também não me permite. Deixa ainda ver se consigo puxar aquele vídeo, dá-nos um minuto. Porque não é bom estar a falar sem provas, né? Um primo meu, deixa eu ver se consigo por aqui, dá-nos um minuto. Essa coisa. Eu consigo puxar. Acho que eu não consigo. Pronto. Vamos ver se encontro isso para apresentar isso a próxima vez por tempo. Está para nós. Pronto. É isso. Mas Basicamente. Mas é muito interessante, né, Tata, essa coisa do cama longo, porque é uma introdução do indivíduo na comunidade, né? Ele passa a contribuir a vida toda, né, dentro da comunidade, né? Sim, quer dizer, cama longo, quer dizer, longo casamento, né? Vida conjugal. Cama quer dizer que é mega, né? Muita coisa. Quer dizer, toda a vida, você casado, o sobrinho do pai, se vier te visitar, você, o casal, o homem, o marido, né? Tem que dar cama longo. Basicamente, quando vão vir te visitar, você compra uma coisa especial para eles. Tá vendo? Dá um fato como oferta, né? Eu vou ter que contar aquele. Pronto. Vamos continuar isso na próxima vez. Mas isso sempre em relação ao noivo, em relação ao canda, né? Esse cama longo, né?
Sempre sim, o noivo... O noivo leva sempre presentes para o Kanda. Exato, porque quando falamos assim, vai dar o pai que se diz, os sobrinhos do pai, que são Kanda do pai, né? Eles têm direito, podem exigir, não é bem exigir, aquilo já é moral, né? As pessoas sabem que é da nossa cultura. Quando o sobrinho do pai vem, vamos dizer que o pai já não está vivo, o sobrinho do pai, quando falamos de sobrinho do pai, aqui estamos a falar do Kanda, né? Sobrinho do pai, quer dizer, irmão, filhos da irmã do pai, tá bem? Ele, representando o pai, tem direito de pedir ao noivo, o casado, recém-casado, né? Assim não, toda a vida o casado, o marido da sobrinha, né? Não, esse seria primo deles. Mas eles são pai, nesse caso. Isso não. Não são pai. Sim, são pai. Estão representados de tão quente. Pronto. Eles têm direito de receber camalão. Camalão quer dizer artigos, né? Pode ser fato, pode ser pano, essas coisas. Ok, podemos sair daqui, né? Ok. Sim. Pergunta número 1. Não. Ok. Vamos à revisão, porque eu vou começar a repetir a matéria, porque as irmãs que juntaram-se conosco a semana passada são novas. Eu quero que. Pronto. Não é bom, estamos aqui para aprender, não é bom acumular muita coisa. A revisão é sempre boa coisa para todos nós. Aqui, isso é fácil para você. Guizambote, bem-vindo. Qua, ao, Ieno, vós, vocês, aonso. Ok. Lembra, Tata Liano, onde você pode usar qua? Aqui como? A frase, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Nossa, não me veio nada na cabeça agora, tá? Nenhuma frase. Como? Onde você pode usar qua? Eu lembrei uma frase aqui, Tata. Pode falar. Eu lembrei uma frase. Ok. Posso falar? Tipo assim, Kiambote Kwaieno Awonso no. Né? Bravo. A vocês todos. Muito bom. Bravo. Tata, uma frase para si? Sim. Encontraste? Não, a frase mesmo é aquela, a outra frase. Essa copia. Olha, antes a gente vai longe. Não, tá aí a frase já, Guizambo Tequaieno. Não dizer mais. Sim, senhora. Sejam bem-vindos. Boas-vindas. Ok, olha, eu encontrei o vídeo do primo. Presta atenção, vou passar isso, tá bem? Tá bom, ele está a explicar Camalongo. Ouçam bem. Já encontrei. Coloquei a pergunta e a resposta mesmo aí. Sim, senhora. Muito bom. Inteligente. Ok, presta muita atenção a esse vídeo. O meu primo que está a falar, vivemos juntos na aldeia, né? Quando eu tinha 11, 12 anos. Ele está a falar com experiência, né? Tem experiência. Não tem influência externa, porque ele não viveu no Congo. Ok, está aqui o vídeo. Onde está? Boa noite, primo. Nunca mais falamos, mas vem por intermédio da dívida que eu tenho sobre aquela questão do camalongo. Camalongo significa dizer
é um alambamento que não tem fim. Depende muito dos sucessores. É por isso que é camalongo. Se tivesse fim, aquilo era só mesmo longo. No mesmo dia que você dá o mesmo alambamento, nos sogros, termina. Estamos seguindo, né? Sim. Está a seguir? Sim, estou ouvindo. Uhum. Não, porque vocês têm dever de explicar essas coisas, porque a nossa tradição, as pessoas gostam de. Qual é a palavra? Gostam de anedotas, está vendo? Sim. Não gostam de ouvir, não gostam de aprender. Vou repetir. Boa noite, primo. Nunca mais falamos, mas vem por intermédio da dívida que eu tenho sobre aquela questão do camalongo. Camalongo significa dizer, é um alambamento que não tem fim. Depende muito dos sucessores. É por isso que é camalongo. Se tivesse fim, aquilo era só mesmo longo. No mesmo dia que você dá o mesmo alambamento, nos sogros, termina. Mas para nós, os bacongos, sobretudo naquele tempo, que eu também ainda tive sorte de encontrar, o camalongo nunca acabou. Tem os primeiros que adiantam, comem aquilo que eles estipularem, mas mesmo assim não termina por ali. Quando aparecer mais outros, sobrinho do pai, sobrinho lá dos tios, da mulher, és obrigado também a estender a mesa para lhe servir. Embora que não será na mesma medida, mas de uma forma simbólica, tem que lhes atender. Sobretudo quando acontecem situações no lar, se calhar os primeiros que tinham comido o camalongo já não existem, nem os segundos, nem os terceiros. Aqueles sucessores que vão aparecendo, para te considerar como geiro, então tem que lhes atender de uma forma simbólica, dar de vestir, comer e tudo. Então é só assim que eles também vão te reconhecer como geiro. É assim também que vai tomar conhecimento que nesse preciso momento tem os novos sogros. Porque eles vão te perguntar, mostra os teus sogros. Isso acontece muito, sobretudo, quando a sua parceira desaparece ou morre e o seu marido fica. E se não tiver lá aqueles que tinham comido o camalongo, então serás obrigado a constituir novos sogros naquele momento. Porque senão, esses não vão aceitar te lavar. Aquilo que se diz lavar o viúvo. Então, obrigatoriamente, vai considerar aqueles tios ou sobrinhos dos teus sogros que já se foram para constituir novos sogros. É assim que funciona. Então, para nós bacongos, tendo em conta esse princípio, então veio o nome do camalongo. É a sequência. Camalongo, que voa.
Vem esse, come, vem esse, come, vem esse, come. Não pode ignorar. Até vale a pena dar a bandalha, fazer a bandalha no pai do que os sobrinhos. Os sobrinhos são mais perigosos. Então, esse é Camalongo. Muito obrigado. Amanhã falamos. Com licença. Entendemos, né? Sim. Pergunta, Tata Leandro. Eu queria que você explicasse melhor essa coisa de arrumar um novo sogro. Seria no caso desses descendentes que continuam pais ainda, né? É isso, quer dizer, no caso do falecimento do pai e da filha, né? Da esposa. O sobrinho representa o filho, o pai, né? Representa o pai, sim. Sim, porque são do mesmo canda com o pai, são filhas do Tetanqueto, não é? Filhos. Tem alguma pergunta? Como? Não. Não. Chegou a minha filha, por isso fiquei distraída por chegar a minha filha. Tá bom. Não, desculpa. Não, porque eu estou a insistir porque nós, como dependemos da transmissão oral, muitas invenções, como se diz, muita coisa estranha para se infectar a nossa cultura. Ok, eu não ouço, tá bom. Yambotes, olá, saudações. Botequeno, alô, 15 estudantes. Essas aulas eu estou a repetir para as pessoas que deviam estar aqui, mas não estão. Tem alguma? Pode ler, faz favor. Ok, o francês diz traduzir, c'est trahir. O translate, to translate is to betray, but não se vê bem a palavra. Traduzir é trair. Imaginem, nós somos bantu e não europeus. Os nossos conceitos são diferentes. Nosso bom dia é Lucicamené, acordaram bem. O Congo não deseja um bom dia a ninguém. Nós, na aldeia, colocamos a pergunta acordaram bem, tem sentido profundo. Como desejar à pessoa um bom dia se a noite anterior ela não dormiu bem? Quer dizer, não sabemos como a pessoa dormiu. Se alguém dormiu mal, vai ter um bom dia. O dia já começou mal. Durante as nossas aulas ao vivo, iremos aprender Kikongo simultaneamente com a cultura Congo, porque estão interligados. A língua é o veículo que transporta a cultura, como se diz. Professor Ndongi, aluno Ndongo que plural, Tomenesikama, Kodobe, Tomenesikama, Kodobe, que Tomenesikama, Kodema, obrigado. Obrigado, Tondele. Tem alguma? Oui. Se, pai, ngudi, mãe, tata, senhor, nengua, senhora. Verbo ser, cala. Um momento, os sufixos são os sufixos. Ame, aku, andi, eto, eno, au. Se, pai, ngudi, mãe, tata, senhor, nengua, senhora, tata, senhor, nengua, senhora, madame, nengua. Aí não tem acento. Não, mas não se escreve não se escreve com acento. O verbo ser é cala, em Kikongo. Singular, a primeira pessoa de singular é o ngina. A segunda, tu, una. A terceira, ela, kena, una. Plural, a primeira pessoa de plural, nós, tuna. A segunda, vós, luna.
A terceira, eles, elas, bena. Verbo ter, cala. Ye, em Kikongo, a conjugação é exatamente a mesma. Adicione simplesmente o ye, exemplo, ngina, ye, una, ye, etc. Uau, de tudo. Ok. Agradecer, tonda. Singular, eu, tondele. Tu, tondele. Ele, tondele. Plural. Nós, tu, tondele. Vós. Lu, tondele. Eles, ba, tondele. Lutonda, agradeçam. Cuidado, meti acento, coloquei acento aí. Onde? Lutonda. Lutonda. Mas não tem acento, Lutonda. Agradeço. Lutonda, agradeçam. Pode ser também agradecem. Vai depender da tonalidade, porque em Kikongo a tonalidade dá sentido à palavra. Eu vou explicar então. Lutonda, basicamente, quando alguém te diz assim, cuidado quando o acento está olhando, ouve saber. Quando me gosto de lutonda, basicamente está te insultando, está a dizer, ingratos, agradeçam. Desculpa a expressão. Mas que como assim um acento é muito, muito importante você seguir assim. Tá vendo? É a mesma palavra. Lutonda. Lutonda. Mas quando vai um acento agudo, preste atenção, o sentido pode ser diferente. Ok, Lutonda, muito obrigado pela vossa presença. É jambo, Kotata. Luzindalala. Olha aqui a palavra, está lendo. Está aqui. Luzindalalu, perseverança. Escrevi em francês. Zindalala é o verbo infinitivo, não? Escreveu, está lendo. Estou vendo. Zindalala. Zindalala é o verbo. Zindalala é o verbo. Zindalala é? Zindalala é o verbo. Luzindalalu é a... tá. Substantivo, né? Sim, sim. Perseverar. Aqui escrevi em francês. Perseverance. Luzindalalu. Perseverança. Muito obrigado pela paciência mesmo. Que diabo. Luzindalala. Estou a dizer... Ok, para já traduz, vamos traduzir então. Eu estou a dizer Luzindalala. Quem vai me traduzir? Luzindalala. Perseverem. Muito bom, muito bom. Uau, tu torna aquilo. Ok. Vem daqui a um bote. No sala, que é um bote. Yo. Yo. Então,